Olá, que Deus te abençoe, a paz de Cristo. Estou aqui com você para estarmos trabalhando o nosso subsídio, da nossa lição número 5, que tem como título A Identidade do Espírito Santo. O meu desejo é que você que está do outro lado, seja um professor, uma professora, venha ser acrescentado nesse momento que nós estaremos aqui junto. Essa lição é uma lição assim, muito importante, uma lição extremamente relevante para a vida cristã, então vale a pena você se preparar de uma maneira muito peculiar, de uma maneira bastante profunda, para que naquele momento especial da aula você consiga trazer aos seus alunos, à sua classe, uma aula inesquecível. Bom, o meu papel aqui não é trazer uma aula expositiva de todo o conteúdo da lição. A minha função aqui é te ajudar com algumas sugestões interessantes para que a sua aula seja uma aula que venha trazer, causar nos seus alunos uma impressão de um professor bem preparado, bem maduro. Geralmente, quando eu vou dar uma aula, eu esforço para ter uma introdução, para ter o meu primeiro contato de uma maneira muito interessante. O meu conselho para você, como até um quebra-gelo, claro que como professor, você vai fazer uma pequena interação para com seus alunos, sei lá, falando de um clima, falando da semana, fazendo algumas perguntas informais, Se tiver um visitante, você poderá valorizar a presença dele, enfim, há várias maneiras, ok? A minha sugestão, já pensando no conteúdo a ser ministrado, é você trazer algumas indicações de livros, algumas indicações de livros. Eu vou sugerir pelo menos 2 livros, que está estreitamente ligado a este assunto. Esses 2 livros, eu não tenho eles aqui no aspecto físico, Esses são livros que eu tenho em PDF, modo digital, mas você poderá indicar esse livro. Se você não leu, talvez você já tenha lido um outro material, que é uma boa leitura. Você poderá, então, ler, indicar um livro que você já leu sobre a pessoa do Espírito Santo. Se você ainda não leu ou você gostaria de uma sugestão a mais sobre uma indicação, eu te indicaria 2 livros. O primeiro livro eu te indico é O Deus Esquecido. O Deus Esquecido, do Francis Chan. Esse é um livro muito importante. Por quê? Porque o Francis Chan, ele convida o leitor a participar de uma experiência muito viva com a pessoa do Espírito Santo. Ele não é um livro assim teológico no aspecto doutrinário da pessoa do Espírito Santo. Muito embora que há muitos fundamentos bíblicos e assim por diante. Mas ele não tem essa metodologia doutrinária do Espírito Santo. É mais um livro para inflamar o seu coração, para buscar a pessoa do Espírito Santo. E ele trará, então, várias experiências dele, experiências de pessoas que marcaram a história, que renderam as suas vidas à pessoa do Espírito Santo para uma experiência marcante e inesquecível. É uma boa indicação para você iniciar, Para você iniciar a sua aula, para que o seu aluno, o seu discente, possa entender que o professor, ele está inteirado do assunto, ele fez uma boa pesquisa, A segunda indicação é Na Dinâmica do Espírito, do Packer, É um livro já doutrinário, estritamente doutrinário, uma metodologia muito bem construída pelo autor, que vai lhe dar
um fundamento, né, muito sólido da doutrina do Espírito Santo. Você tem aí uma semana, talvez, para ir na sua livraria e averiguar, né, se tem esse livro para você comprar, dar uma lidinha, né? Ou você comprar ele digitalmente e fazer algumas conferências do livro, né? É importante você ter uma indicação de um livro para que o aluno tenha alguma coisa assim para ir mais além, para ir mais adiante, ok? Eu particularmente faria isso, né? Eu entraria na aula fazendo essa indicação, ok? Dentro da introdução, qual é uma metodologia didática que traz muito resultado, né? Muito relevante para o ensino? É a problemática, né? A problemática, que é aquele aspecto de uma pergunta, né, que o professor faz para a classe, para os alunos, que faz a classe, os alunos fumaçar, né? Queimar neurônios, né? Essa problemática, né, muitos estudiosos da área da educação dizem que é o fio condutor, né, do aprendizado, né? Porque o aluno, ele se desperta, ele passa a pensar em algo que ele não tinha pensado até então. Então, a minha proposta para você, professor, é lhe dar algumas dicas para como você jogar uma problemática para a classe, tá? Para que eles conversam, para que eles participam, ok? São problemáticas simples, não é polêmicas, ok? Mas que vai fazer eles pensar, tudo bem? Na introdução, como que será o pano de fundo de toda a lição, eu preparei uma frase, não é uma pergunta, tá? É uma frase. É uma frase que você poderá anotar, ok? E colocar no quadro, ou se você vai trabalhar com slide, né? Você pode jogar lá no projetor. Mas é uma pergunta que você trará a classe para participar já em um primeiro momento, tudo bem? Vamos lá. Qual é a frase? Se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. É a frase do autor do Deus Desconhecido, Francis Chan, ok? Você pode pausar o vídeo, você poderá anotar essa frase, ok? Você lê a frase e diz assim para a classe, comente essa frase. Você poderá pedir um feedback de imediato da classe para com você, ou você pode pedir para que cada aluno converse com quem está ao seu lado, né? Conversa aí com quem está ao seu lado. O que você acha dessa frase? Quando o autor diz que se ele estivesse no lugar de Satanás e tinha como objetivo de frustrar os propósitos de Deus do seu reino, a sua estratégia principal era fazer os crentes a ignorar o Espírito Santo. O que você acha dessa frase? Aí o povo vai comentar, olha, eu acho que é uma frase assim, muito forte, né? Você deixa o povo, então, comentar, os alunos comentarem, né? E nos próximos 2 minutos, no máximo, você puxa a classe e diz, pois bem, algo que nós podemos destacar dessa frase é uma verdade. Que o desejo de Satanás é que nós ignoramos a pessoa do Espírito Santo. Que nós ignoramos a pessoa do Espírito Santo. Então essa é a ideia da frase. É a essência da problemática. O diabo quer que nós ignoramos o Espírito Santo, ok? E então você poderá discorrer. Por que ignorar o Espírito Santo? Por que ignorar o Espírito Santo? Aí você tem várias vertentes, né?
Ignorar o Espírito Santo? Por que ignorar o Espírito Santo? Aí você fala, bom, é o que nós veremos ao longo da nossa lição. Né? Então você prepara a introdução com essa frase, é uma sugestão, você poderá ter outras frases, tudo bem? Mas o que é interessante é você jogar uma problemática para eles participarem, tudo bem? As nossas dicas, elas não são sentenças inflexíveis, tudo bom? É apenas uma sugestão para você. Então, por que o diabo quer que nós ignoramos tanto o Espírito Santo? Aí entra a lição. Essa lição vai nos ajudar a entender o quão é importante a pessoa do Espírito Santo, ok? Então você preparou a aula para o que vem em seguida, tudo bem? Vamos lá então, a sugestão para o primeiro tópico, ok? O Espírito Santo. Então você tem aí o subtópico, né? A revelação divina, o esquecimento e o Espírito Santo e os primeiros cristãos. É bem verdade que você, né? É importante você não ler toda a lição na sua aula. É algo assim muito enfadonho para os alunos, né? Você pode separar algum trecho, né, do tópico, né? Juntamente, vamos ler todo mundo, né? Essa parte. Você pode fazer isso, mas ler na íntegra todo o material não é recomendável. A aula pode ficar um pouco cansativa para com os alunos. O que eu preparei para vocês como uma sugestão de ponto de entrada para o primeiro tópico? Pergunta. Bom, já que nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Você poderá introduzir assim. Já que nós vamos falar sobre o Espírito Santo no primeiro tópico, uma pergunta para vocês. Há alguma diferença do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento? Há alguma diferença do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento? Aí você vai esperar ali uma reação da turma, né? Eu acho que tem, claro, tem. Aí você, ok, qual? No Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, ele visitava, ele operava, ele agia, né? De uma maneira muito específica, nos profetas, nos sacerdotes, enfim, poderá ter essa resposta. Olha, e no Novo Testamento não. Aí você espera a resposta e você diz assim, ok, me ajuda a entender então. Se há uma diferença entre o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, então como que eu vou interpretar Hebreus 13:8, quando a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Aí haverá um choque. A Bíblia diz que Deus não muda, Deus é o mesmo. Então, ora, se no Antigo Testamento ele era de uma maneira e no Novo ele era de outra, então como explicar isso? Claro, você pode dar uma risadinha, né? Na verdade, não há nenhuma diferença, né? A resposta é, não há nenhuma diferença. O Deus do Antigo Testamento, o Espírito Santo do Antigo Testamento é o mesmo Espírito Santo no Novo Testamento. Então, o que mudou? Bom, o que mudou não foi a pessoa do Espírito Santo. O que mudou foi a maneira de operação do Espírito Santo. Professor, sim, tudo bem. Então você pode brincar só para ver como é que está aí a atenção de vocês na sala. Aí você entra já, porque no primeiro subtópico fala da revelação divina, né? Que vai falar da revelação progressiva de Deus, né? À luz das Escrituras. À luz das Escrituras. O assunto aqui é um assunto já está bastante claro, né? No primeiro tópico, mas é mais assim, algo não muito profundo ainda, né? Não muito profundo. A chave do primeiro tópico é dizer que o Espírito Santo, ele não se apresenta unicamente no Novo Testamento. A ideia aqui é você deixar bem claro de que o Espírito Santo já estava muito presente e ativo no Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento isso torna ainda mais patente, ok? A chave aqui é essa.
Ele está por toda a Bíblia, ele está presente, ele está agindo, né, como sendo o mesmo Deus, tendo a mesma divindade, só que mudará alguns aspectos das suas operações em relação à história humana. Tudo bem? Então, nós terminamos aí o nosso primeiro tópico, ok? Você teve uma problemática no primeiro momento e a resposta dessa problemática você já adentra no desenvolvimento do primeiro tópico. Tudo bem? Então, vamos seguir em frente. O segundo tópico, você tem aí a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. A divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Bom, como o meu método de ensino, né, sempre é a partir de perguntas, né? Os estudiosos dizem que o que movimenta o mundo não são as respostas, né? São as perguntas. Então, eu gosto muito de despertar uma interessante discussão a partir de perguntas inteligentes, ok? Então, assim, a minha sugestão para vocês, se você já percebeu, é que em cada tópico eu vou sugerir uma problemática para você, então, desenvolver o tópico. Como no segundo tópico a ideia é a divindade do Espírito Santo, provar, né? É provar que, à luz da Bíblia, que o Espírito Santo é Deus, né? Que o Espírito Santo é Deus, essa é a ideia do segundo tópico, tudo bem? Qual seria a pergunta que você poderia interagir com a classe? Bom, você pode elaborar a sua, tudo bem? Eu te encorajo a você fazer isso. Eu estou apenas sugerindo, né, para você ter um ponto de partida, tudo bem? A pergunta que eu preparei e que dá muito certo, né, para a interação do grupo é: o Espírito Santo é negligenciado no aspecto de inferiorizado, ok? O Espírito Santo é negligenciado ou inferiorizado em relação à Trindade? Sim ou não? Aí você tem que dar espaço para eles responderem. Ah, sim, professor, é muito negligenciado, ok? Por quê? Por que vocês acham que o Espírito Santo é negligenciado em relação à Trindade? Aí você vai ouvir aí a discussão, as respostas, a reação do grupo, né? E na sua resposta, né, é importante você caminhar pela vertente que uma das razões, né, e é sempre bom você valorizar a resposta do aluno, tá? É importante você valorizar a resposta do aluno. Aprofundando as respostas, talvez seja uma das razões, é o fato que a linguagem que se aplica à Trindade, a linguagem, por exemplo, de Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a linguagem dá a nós uma ideia de hierarquia, né? De uma posição mais superior um ao outro. Então, o Pai é inferior ao Filho e o Filho é superior ao Espírito Santo. Talvez seja essa ideia. É possível. Dentro disso, o que é interessante você compartilhar com a classe? Quando a Bíblia trabalha com essa linguagem de Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia não quer gerar em nós uma imagem hierárquica de valores, que o Pai vale mais ou o Pai é mais poderoso do que o Filho e o Filho é mais poderoso do que o Espírito Santo. Não. A ideia é a Bíblia gerar em nós uma consciência, um entendimento de relacionamento. Porque o relacionamento do Pai
e do Filho é algo muito, mas muito profundo, né? Muito profundo. E a relação do Espírito Santo para com o Filho e com o Pai também é muito profundo. Também é muito profundo. Então está ligado a relacionamento e não a superioridade de posição, né? De posição. Ok, essa é uma das possibilidades que resulta nesse negligenciamento, né, do Espírito Santo. Uma outra resposta que poderá ser dada, né, à classe, seja a ignorância, né? Sabe-se muito pouco sobre o Espírito Santo, né? Fala-se muito pouco, ensina-se muito pouco. Há muitas pessoas que pensam que o Espírito Santo não tem o mesmo poder do Pai ou do Filho, né? Então é algo assim mais inferiorizado, né? A partir de uma ignorância bíblica. Então muitas pessoas têm essa imagem porque não conhecem à luz da Bíblia o que de fato as Escrituras falam sobre o Espírito Santo, ok? Então as outras respostas lá, você poderá pontuar, opa, isso aqui é interessante, é isso mesmo, né? Aí você pode então adentrar, que a finalidade do segundo tópico é você, juntamente com a classe, biblicamente atestar a divindade do Espírito Santo, ok? Lá no subsídio eu coloquei algo bem interessante assim para você pontuar também, né? Para você pontuar também, ok? Há vários textos que você poderá ler, né? Leia os mais estratégicos, ok? Que você poderá pontuar juntamente com eles, tá? Atos 5 é um mais famoso, né? Você pode explorar esse texto, você pode ler com a classe, tá? Então a finalidade do segundo tópico é você encorajar os seus alunos a ter base bíblica para mostrar, para provar, fazer uma defesa que o Espírito Santo, ele é Deus. Bem, que o Espírito Santo, ele é Deus. Ok? Tendo dito isso, então nós vamos para o terceiro tópico, ok? Que é os atributos da divindade, né? Então, qual que é a ideia? No segundo tópico, ele é Deus. Ele é Deus. E tem lá algumas referências bíblicas que vai comprovar isso. No terceiro tópico, vai dar evidências ainda mais de que o Espírito Santo não tem como não ser Deus. Não tem como. Porque o que vai atribuir a ele, por exemplo, ele vai ser atribuído o atributo da eternidade. A eternidade é um atributo que só Deus tem. Ora, se o Espírito Santo é chamado do Espírito Eterno, então ele tem de ser Deus, né? Então os atributos no terceiro tópico será a ênfase maior. E aqui é algo muito interessante. Eu vou acrescentar algo aqui bastante simples para você. Qual é a definição de atributo? Ok? Você pode anotar. Ok? A definição mais simples de atributo é: atributos são qualidades inerentes ao ser de Deus e com ele coexistente. Vamos lá mais uma vez? Atributos são qualidades inerentes ao ser de Deus e com ele coexistente. Os atributos de Deus, ele é classificados em dois grupos. O primeiro grupo são atributos incomunicáveis, que são qualidades inerentes ao ser de Deus e com ele coexistentes e só a ele pertencente. Ou seja, são qualidades que somente Deus possui. O segundo grupo são qualidades inerentes ao ser de Deus e possuído em um grau menor por anjos e homens. Então,
A segunda classe são os atributos comunicáveis, que é as qualidades inerentes ao ser de Deus, mas possuído em grau menor por anjos e homens. No primeiro subtópico, alguns atributos incomunicáveis, ou seja, são aquelas qualidades que nenhuma criatura possui, que nenhuma criatura tem. E você poderá ler, ok? Mas deixa-me dar uma problemática aqui para vocês adentrarem, tá? Para vocês adentrarem o terceiro tópico, ok? Problemática. Se o Espírito Santo é onipresente, porque é um dos aspectos aqui que a lição vai trazer dos atributos, baseado no Salmo 139, do 7 ao 10. Então, está dando na lição. Você vai chegar assim, olha, se o Espírito Santo é onipresente, o que Jesus queria dizer quando diz, se eu não for, o Consolador não virá? Isso aqui é interessante, porque os alunos ficam alvoroçados, né? Aí você vai problematizar. Então assim, olha, se o Espírito Santo é onipresente, então ele está em todo lugar, né? O Espírito Santo não agia no Antigo Testamento? Sim, bom, você já deverá ter convencido, né? Já deverá ter convencido a sua classe que o Espírito Santo agia de uma maneira muito direta, eficaz no Antigo Testamento. Ele agia nos profetas, ele agiu na criação, ele agia nas lideranças, ok? Ele agia no Antigo Testamento. Então, ele já não estava na Terra? Sim, ele estava na Terra. Se ele agia na criação, se ele agia na história da humanidade, particularmente em Israel, então ele já estava na Terra. Então, o que Jesus queria dizer quando ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não vai vir? Se ele é onipresente, então ele está em todo lugar, e ele já estava na Terra, como explicar isso? Aí você joga essa bomba ali, vai tomar uma água, conversa aí com quem está ao seu lado, e eu quero que vocês descasquem esse abacaxi. Aí eles vão lá bater a cabeça, aí você puxa a sala de volta, e aí, quais são as propostas? Então, eles vão dar lá suas respostas. Valoriza as respostas dos seus alunos e finaliza dizendo, olha, vamos responder essa pergunta, né? Ou se alguém já respondeu essa pergunta, vamos então, biblicamente, responder isso. Aí você pede para a classe abrir lá em João capítulo 14 e versículo 17, né? Que vai dizer que o Espírito Santo já habitava entre eles, né? Mas o Espírito Santo estará em vós. Então aqui está a resposta. Quando Jesus disse que o Espírito Santo viria, ele não viria para a terra, porque na terra ele já estava. Até porque ele é onipresente. Mas o Espírito Santo viria para dentro dos servos de Deus, como uma habitação definitiva. Aqui está a resposta. É tão simples, não é? Muito simples, mas são coisas que a igreja não atenta, porque quando você joga a pergunta, essa problemática, ele se vê um beco sem saída. E agora? Então, eu aprendi tudo errado? Não, calma, vamos pensar. A problemática é para pensar, né? É para pensar. E então você fala aí, né, enfaticamente, o quanto que o Espírito Santo ele está dentro de nós de uma maneira definitiva. E aqui é uma obra misteriosa muito grande que não havia no Antigo Testamento, ok? Em último lugar, para nós terminarmos, é a personalidade do Espírito Santo, ok? A problemática para você aqui sugerida é como fazer uma defesa bíblica que o Espírito Santo não é uma força ou uma energia, ok? Leia essa frase e deixe os alunos discutirem lá.
Como fazer uma defesa bíblica que o Espírito Santo não é uma força ou uma energia, né? Porque essa é a ideia de algumas seitas, como por exemplo, os Testemunhos de Jeová, o Espiritismo, né? O Espiritismo. Você tem o islamismo que nega a pessoa do Espírito Santo, mas tem ele como uma força, uma influência, ok? Como fazer uma defesa bíblica? Faz a pergunta e o quarto tópico já responde isso, né? Que não tem como o Espírito ser uma energia, porque o Espírito Santo na Bíblia é tratado no aspecto de uma pessoa, né? Ele tem sentimentos, ele tem emoção e assim por diante. Então a leitura, a exposição do quarto tópico já é então a resposta dessa pergunta, ok? Conclusão, e eu espero ter ajudado você, uma proposta. Eu não sei o tempo, né? Precisa ver também o tempo que você tem para a aula. Mas se der tempo, faça. Se não der, você dê aí como um exercício para eles fazerem em casa e na outra aula eles entregar para você uma sugestão, né? Um exercício, construir um esboço da pessoa do Espírito Santo na Bíblia, né? O que seria isso? Você tem um esboço da pessoa de Cristo, né? Simples, por exemplo, Jesus, encarnação, vida, morte, ressurreição e glorificação. Então vamos lá, né? Ao inverso. Encarnação, vida, morte, ressurreição e glorificação. Um esboço do homem. Criação, queda e redenção. É um esboço, né? São uma estrutura bem simples para você ajustar a ideia daquela doutrina ou daquele ensinamento. Pensa nisso com os seus alunos. Vamos fazer aí nos próximos 5 minutos, construa aí juntamente com o seu colega, ou me ajuda aqui no quadro, né? Como a gente poderia construir um esboço do Espírito Santo? Pode colocar lá uma sugestão. Trabalhemos assim, o Espírito Santo na criação. Oh, legal. O Espírito Santo nas lideranças de Israel, né? O Espírito Santo na vida piedosa, né? Ou o Espírito Santo no Antigo Testamento, criação, profetas e vida moral. Espírito Santo no Novo Testamento, vida de Jesus, igreja e no mundo, né? Trabalha alguma coisa nesse sentido, porque ajudará os seus alunos a ter, então, uma ideia, né, prática, né, do que aprendeu ao longo dessa lição. Eu terminaria de uma maneira muito devocional, ok? Com a seguinte afirmação: ser cheio do Espírito Santo não é tanto uma questão de obter mais do Espírito, mas dele possuir uma fatia maior da nossa vida. E encoraje os seus alunos a não apenas aprender as informações do Espírito, mas principalmente ter uma experiência viva, poderosa, transformadora com a pessoa do Espírito Santo. Uma boa aula para você, docente, e que seja uma manhã muito surpreendente e de bom aprendizado para a sua aula. Se prepare, confira lá no subsídio algumas coisas que poderá ser acrescentado. Eu estarei colocando algumas coisas aqui lá por escrito, tá? Leia alguma coisa sobre esse assunto, algum livro, assista uma boa pregação sobre o assunto e vai para a sua aula como instrumento de Deus para abençoar vidas. Que Deus abençoe, tenha uma boa aula em Cristo Jesus.